Nessa manhã nós queremos compartilhar com os irmãos sobre um texto complexo, um texto que há muito é discutido na história da igreja. Os grandes pensadores da fé, tanto judeus quanto cristãos, se debruçaram nessa experiência. Não é um texto que você vai ler buscando necessariamente respostas. Não é um texto onde você vai ter certezas, mas é um texto onde você vai encontrar muita profundidade, que é o livro de Jó, né? Do Velho Testamento. Quem nunca ouviu falar sobre a história de Jó, levanta a mão, só para eu ter uma noção aqui do nosso público. Todo mundo já ouviu falar da história complexa de Jó. Por quê? Porque outros autores que não necessariamente são religiosos também leram, debruçaram, conversaram sobre o texto de Jó. Então nós vamos apresentar para você algo agora voltado para o aspecto da subjetividade. Eu sou psicólogo e de formação e de prática, né, e de trabalho. A minha profissão é ser psicólogo, mas também sou um pastor, sou também alguém que teve que debruçar no Evangelho e na experiência do Evangelho. E enquanto o ministério pastoral, a gente tem lá as nossas estruturas para preparar um sermão, né, para compartilhar o Evangelho. Porém, o que eu quero fazer nessa manhã não é me pautar muito pela experiência do pastor que faz o sermão, mas pelo psicólogo cristão, espiritual, que faz uma leitura, que tem uma experiência com o texto, e que quer traduzir algo que faz parte da sina do ser humano, do desafio do ser humano, das condições mais profundas do ser humano, que estão envolvidas, essa questão está envolvida em muitas das nossas decisões, escolhas, movimentos de vida. E eu acredito que a leitura que vamos fazer aqui vai ajudar você a ser, pelo menos, desafiado nessas estruturas, para encontrar Deus, talvez nos momentos escuros. Como psicólogo, eu já ouvi muitas histórias. Histórias que, quando vão sendo contadas, você fala, meu Deus, que desafio essa pessoa enfrenta. Sabe? Circunstâncias repetidas, circunstâncias de dores incríveis. Mas também encontro dores subjetivas, que nem são da pessoa. Medos, angústias, ansiedades, que não necessariamente é uma experiência pessoal dela, é algo que ela viu, é algo que ela ouviu, ou é algo da sua experiência do seu sistema familiar, na sua experiência do sistema familiar. Interessante isso. E hoje eu quero trabalhar com você, para que a gente possa encontrar Deus na noite escura da alma, nos momentos mais difíceis. Amém? Então eu queria que você abrisse aí, Jó, no capítulo 1. Provavelmente Jó viveu na época ali de Abraão ou dos patriarcas. Pela natureza do texto, não sabemos quando ele foi traduzido, escrito. Tem muitos pensadores que vão imaginar que esse texto, muito lá na frente, foi colocado, né? Foi escrito, mas o importante é que esse texto nos leva a experiências muito fortes. Então vamos ler com atenção. Jó capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Presta atenção. Era um homem íntegro. Íntegro aqui no original está dizendo era um homem inteiro. Era um homem completo nas suas experiências. E justo. Temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas.
e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Veja bem, para aquele lugar, para aquele momento, para aquelas condições históricas, ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Agora veja essa experiência. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Um de cada vez. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Na casa dos homens, cada dia tinha uma festa, de domingo a domingo. Um de cada vez. E convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Agora, quando terminava a festa, Jó mandava chamá-los, né? Então tinha lá uma semana de eventos. Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, presta atenção, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha que coisa interessante. Homem reto, íntegro e que temia a Deus. Então, você lê essa primeira parte da história, você fica impressionado. O que fica patente? Presta atenção nessa palavra. O que fica patente para nós? Que Jó era um homem comprometido com Deus. Que Jó era um homem que orava, que fazia seus sacrifícios, que pensava nos seus filhos, em termos espirituais, religiosos. E ele pensava: nossa, meus filhos estão fazendo festa, vai que alguém pecou. Eu vou acordar de madrugada. Então tinha lá uma semana de eventos. Jó agora já pensava: agora eu vou chamar esses meninos aqui, vamos fazer sacrifício de um por um. De madrugada ele acordava pensando nesses meninos, e agora ele pensava assim: vai que alguém no seu íntimo pecou, mas nós vamos fazer uma oferta para guardar esses meninos. Um homem próspero, um homem rico, mais rico do Oriente, considerado um dos homens mais sábios, talvez o mais sábio também do Oriente, respeitadíssimo, esse homem de Deus. Mas agora, esse é o patente, esse é o visível. Mas agora nós vamos ver uma cena que é invisível. Uma conversa que Jó não sabia que estava acontecendo. Vamos continuar a leitura no versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Presta atenção. E o acusador, Satanás, também veio com eles. Veja bem, Deus está lá no seu trono, a corte vai reunir. Os anjos se apresentam para prestar conta. E tem lá um ser que talvez você não esperasse que se apresentasse diante de Deus. Satanás, o acusador. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra, andar por ela. Afinal, essa terra foi entregue a Satanás pelo próprio homem, a quem Deus concedeu o mundo para cuidar. O homem, na sua escolha contra Deus, entrega o mundo e a natureza, para que Satanás possa passear nesse ambiente, para ver o seu terreno, o seu território. Mas dentro desse território, tem um homem, e o Senhor diz então a Satanás: reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Olha que coisa interessante. Quem traz Jó para conversar? Não. Quem traz Jó para conversa? Quem traz o assunto? Deus. Jó está lá, orando, buscando, acordando de madrugada, pensando nos filhos, fazendo sacrifício. De repente tem uma conversa que ele não está sabendo.
E de repente ele vira o assunto, mas a partir de quem? Viu Jó? Você reparou lá no Jó? Você passeou lá no território, mas tem um caboclo meu lá, tem um homem meu lá dentro. Você viu ele? Eu vi. Aí, o Senhor faz um elogio que o autor já tinha feito. Reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Mas aí, o acusador, de repente diz algo. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas agora o acusador dá uma ideia. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aí, meus irmãos, para quem já leu esse texto, é uma história impressionante, porque de repente, agora, Jó está lá tranquilo. O homem de Deus está lá tranquilo, de repente começa a chegar os funcionários de Jó, falar: Jó, é o seguinte, sabe aqueles bois? Aconteceu uma tragédia, se perderam. Sabe aqueles camelos? Se perderam. Sabe tudo que você tem? Se perdeu. E quando aquela tragédia já é grande demais, de repente chega um servo e diz: Jó, seus filhos estavam naquela festa, todos reunidos, alegres. Jó. De repente veio uma ventania e derrubou a estrutura da casa e todos morreram. De repente, tudo que dizia do sucesso, da capacidade, da bênção de Deus na vida de Jó, terminou. Forte essa história. Porque agora, no mundo invisível, acontecia algo muito maior, muito misterioso, muito além do que você possa explicar, justificar. Afinal, Deus é quem chamou a atenção para Jó. Afinal, a mente que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, o Senhor onipresente, onipotente e onisciente, o Deus eterno que conhece o ontem, o hoje, o amanhã, esse Senhor chamou a atenção para Jó, para o acusador. E o acusador então fala assim: sabe o que acontece? Esse homem é assim com você, porque ele está cercado por você. Toca no que ele tem, e ele vai então negar você. Mas sabe, depois de todas aquelas notícias, diz a palavra de Deus no versículo 20, ao ouvir Jó, levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto: em tudo isso Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Coisa poderosa. Coisa poderosa. Talvez aqui você esteja impressionado. Eu estou impressionado. Você conseguiria louvar ao Senhor se você perdesse tudo? Você conseguiria reconhecer o Senhor? Você tem consciência de que você chegou sem nada nesse mundo e sem nada você vai embora desse mundo? Você consegue reconhecer que é Ele que te deu vida e que Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor da vida, e consegue reconhecer o Senhor nessas condições? Será que eu conseguiria fazer isso? Mas bom, passamos essa cena. Mas não para aí. Não para aí. De repente, no outro dia, você pensa que acabou? No outro dia, anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles, para apresentar-se. Afinal,
aquilo que você acha que é o inimigo de Deus, está submisso ao Senhor de todas as coisas, o Senhor de todas as eras, o Criador de tudo. Não existe vida no universo que não seja um possibilitar de Deus, porque afinal Ele é o Criador, Ele é o Senhor. E está lá, Satanás entre esses anjos, entre esses servos. E aí ele pergunta de onde ele vem, ele fala de perambular. No versículo 3, disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Deus não quer largar a conversa, Deus não quer largar o osso. Reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. De repente, Satanás diz: pele por pele. E diz: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então Deus disse: vai. Só não tira a vida, mas vai lá, toca. De repente, Jó amanhece, tomado de lepras, de feridas na sua pele, tão graves, tão fedidas, tão cheias de pus, de machucados, tão incômodas, que ele se coçava com telhas. Uma angústia, uma crise. Para piorar, chega sua mulher e diz: você ainda mantém a sua integridade? Vai questionar Jó. Amaldiçoa seu Deus e morre. E Jó responde a ela: você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Olha a consciência de Jó. Aceitaremos o bem e não o mal, dados por Deus. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. A cena era difícil. O homem mais poderoso agora era o homem mais, talvez na linguagem dos seus empregados que sobreviveram, o homem mais amaldiçoado. O homem mais envergonhado, o homem mais humilhado. Em algum lugar, Jó cita até que os seus funcionários já nem o ouviam mais. Ele já não era importante, ele já não era interessante, ele já não era poderoso. E talvez alguns estivessem questionando a sua sabedoria. De repente chegam notícias pelo Oriente. E 3 amigos de Jó, também sábios do Oriente, também ricos, também poderosos, não como Jó. Homens que se inspiravam em Jó, homens que olhavam para a cena e falavam: esse é o homem que nós queremos seguir, esse é o homem que nós queremos conhecer, andar junto. Se tornaram amigos íntimos. Jó inspirou esses homens, Jó era um modelo de vida para esses homens. Vamos lá visitar Jó, vamos lá estar com ele. 3 homens e um jovem chegam diante de Jó, em uma viagem. Ao olhar a cena, esses homens ficam perplexos. Sabe o que acontece? Eles ficam 7 dias e 7 noites ali, calados, mudos. Eles só sentam diante do amigo e ficam mudos. Um velório. Entende? Cena difícil, cena inquietante. Sabe, irmãos? Mas agora, de repente, Jó começa a falar. Depois disso, Jó começa a falar e Jó começa um discurso, primeiro amaldiçoando o dia do seu nascimento. Jó começa com uma crise que altamente concebível, altamente humana. Ele começa: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento. E Jó começa a falar: olha, por que eu não morri no dia que eu nasci? Por que alguém me amparou no meu nascimento? Por que me pegaram? Que esse dia, o dia tal do meu nascimento, seja escuro, seja maldito. E ele começa a falar das suas dores, dos seus sentimentos.
da sua humanidade. E aí, nesse capítulo 3, no versículo 25, nós vamos adentrar a algo agora importante. Porque nós falamos do patente e falamos do mistério. O patente é aquilo que é visível, que todo mundo consegue enxergar, que você enxerga na sua vida. Aquilo que você vê, as justificativas que você traz, as experiências que você consegue explicar, as escolhas que você consegue dar, as motivações. Mas agora, nós vamos adentrar numa coisa, num ambiente que eu vou chamar para você de um ambiente oculto. Algo oculto. Olha só, versículo 25, capítulo 3, versículo 25. Jó agora faz um relato. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Eu quero falar isso com vocês. Eu vou citar e você repete comigo. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Será que isso aqui é uma confissão? Presta atenção, pensa nessas palavras. Ele continua dizendo, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Mas ele diz, me parece aqui uma confissão muito importante. O que eu temia veio sobre mim. O que eu temia parece que trouxe algo. Justamente isso era a minha preocupação. É isso que eu receava, é isso que eu temia. E isso agora nos faz adentrar em um aspecto muito importante, meus irmãos, que eu vou chamar de oculto, mas que também é óbvio. Presta atenção. É oculto, mas também é óbvio. Porque, sabe, irmãos, na nossa vida, muitas coisas são patentes. Mas quando você, na sua experiência, adentra um contato com algumas pessoas da sua família, da sua relação, de repente essas pessoas possam olhar para você e perceber coisas óbvias, mas que para você estão ocultas. E agora eu quero ler novamente o capítulo 1, agora com esse olhar que esse texto nos adentrou. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Presta atenção. Vamos ler de novo? Capítulo 1. Vamos comigo. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Agora pensa comigo, cadê Jó na festa? Quem não está na festa? Hã? Cadê Jó? Família está reunida, meu irmão. Os filhos estão comemorando, estão celebrando. Cadê o Jó? Onde que ele estava? O que eu temia me sobreveio. Será que Jó não estava preocupado? Será que Jó não estava assim um pouco, meu Deus, esses meninos nessa festa? Aí vem o texto, caminha comigo. Terminando um período de banquete, Jó, no versículo 5 ainda, mandava chamá-los, fazia com que se purificassem, de madrugada. Cadê o Jó dormindo? Talvez a festa estivesse até madrugada, mas de madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um. Que trabalheira. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo
pecado e amaldiçoado a Deus. Jó está preocupado com algo do íntimo, do oculto. Quem sabe lá ele pensou uma bobagem contra Deus. Que madrugada difícil. Essa era a prática constante de Jó. Agora, meus irmãos, eu quero dizer com você, essa é uma perspectiva que a psicanálise já reconhece, que é a ansiedade que as pessoas carregam quando tudo está dando certo. Você sabia que, na perspectiva freudiana, existe uma ansiedade humana que nasce da sensação de que algo terrível pode acontecer? Fala para mim, se em algum momento eu e você, estou falando de mim, meus irmãos, estou falando da minha humanidade, se de repente, no nosso assentar relaxado de um momento de muitas bênçãos, a coisa está redonda, a coisa promete, mas de repente senta o cidadão, e lá no íntimo, lá no fundo, há algo dizendo assim: será? Entende? Eu sei que isso que eu estou falando aqui, provavelmente nunca ninguém falou, que eu, assim, pelo menos escrito, de forma traduzida. Pessoas falaram do íntimo de Jó, da angústia de Jó, mas talvez pela natureza da minha função, por ouvir gente, por me revelar para alguém que me ajuda, por ser um homem da mesa, porque eu decidi ter a cultura de um ambiente onde eu sento com meus amigos e falo das minhas dores, das minhas preocupações, de angústia. Meio Soren Kierkegaard, que falava dessa angústia de você não ter o controle, não saber o que é o amanhã. De coisas que de repente eu começo a valorizar demais e ter medo de perdê-las. Mas principalmente, de olhar para um mistério, de um invisível que eu não controlo as conversas. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? O Deus que eu não controlo. E eu quero dizer para você que para muitos, Deus parece mais o diabo. E para muitos a religião é um caminho fervoroso de manter esse Deus no lugar. Calmo, tranquilo, sendo aprovado para ver se tudo que eu amo, tudo que eu espero, tudo que eu tenho, sonhos e projetos, seja guardado, seja providenciados, para que de verdade haja uma cerca em torno de nós. Que desafio! Que desafio, irmãos! Que desafio essa vida! Quando Jó começa o seu relato, logo depois que ele começa a falar do seu dia, questionar o seu nascimento, preferir não ter nascido, seus amigos, ao terem a ideia que Jó poderia estar questionando a Deus, seus amigos começam a entrar num certo desespero íntimo, e eles começam com um discurso religioso, para defender a Deus, para explicar como Deus é santo, e que provavelmente Jó tinha algum pecado. Meus irmãos, nós temos uma ansiedade, uma procura, um desejo muito grande, de que algum mal
tenha alguma causa de equívoco, de pecado, de pensamento errado, alguma coisa. Sabe por quê? Porque nós queremos justificar o mal, para que, enfim, a gente tenha algum nível de segurança. Estão entendendo? Os 3 amigos de Jó começam a sabatinar Jó, tentando trazer para Jó uma consciência. Jó, é o seguinte, tem que ter alguma coisa errada. Não tem essa conversa não, porque é causa e consequência. Acertou, prosperou, errou, deu ruim. Mas quem diz que o Jó era um homem íntegro é o próprio Deus. Quem diz que Jó era um homem íntegro é o próprio escritor do texto. Porque não é sobre acertar e errar. A vida não é sobre acertar e errar. A vida é sobre o eterno. E o compromisso de Deus com a nossa vida é sobre o eterno. E nós não expressaremos o eterno se nós não vencermos os medos mais profundos. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 2 que o Satanás, o demônio, nos escraviza pelo medo da morte, o medo da perda. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo também nos ensina que eis aqui aquele que venceu a morte. Ele diz: onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Ele venceu a morte. A palavra de Deus nos desafia a adentrar um lugar onde não é um Deus que eu vou conseguir explicar. Deus não é definido nas nossas palavras, mas Deus pode ser experimentado e compreendido quando adentramos nesse lugar escuro, da densidade da sua glória, que apareceu para Moisés no monte, para o povo, trovões, relâmpagos, e o povo disse: Moisés, sobe para falar com Deus, fala por nós, Moisés, nós não vamos adentrar essa densidade escura desses trovões, desses relâmpagos. Meus irmãos, não existe outro caminho se não conhecer o autor da vida, o eterno, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que nos assombra. Não existe outro caminho senão adentrar esse escuro, para que eu conheça, como diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não tem jeito da gente viver uma experiência religiosa de um Deus que eu quero controlar pelas minhas práticas, de um Deus distante. O que Deus está fazendo com Jó não é sobre erros, porque não tem um erro para que Deus faça isso com Jó, mas tem uma experiência humana que precisa adentrar os mistérios. E Jó diz: eu temia, veio sobre mim. Mas, meu irmão, não é a experiência de Jó, é a experiência de todos nós. Mas enfim, o Senhor nos chama para uma conversão de rendição, dizendo: Deus, Pai, tudo que eu sou é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, e eu espero encontrar a sua eternidade, eu espero encontrar o Senhor, em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja a condição. Uma coisa eu espero, que o Senhor esteja lá. Eu não sei se a vida tem para mim alguma tragédia, alguma dor, algum sofrimento. Eu não sei se essa riqueza que o Senhor me deu, o Senhor vai tomar. Eu não sei se aquilo que eu amo pode amanhã não estar comigo, mas eu quero saber, o Senhor estará lá. Se o Senhor estiver lá, então eu atravessarei esse vale de sombra, de morte, e me tornarei um homem ou uma mulher tão ampliado, que nada no temor mais me escravizará, nada de medo me dominará, e eu me tornarei um perigo para o inferno. É sobre isso que o Senhor nos convida, a sermos essa experiência de uma coisa que Jó cita várias vezes no texto: eu sei que o meu Redentor vive.
Aqui Jó não está esperando um salvador de qualquer coisa, mas ele está esperando alguém que redima a sua alma, para que enfim ele vença todos os medos, e enfim ele possa ser um homem livre. Eu sei que por educação alguns não levantaram para ir embora, porque não é isso que é falado nos púlpitos das igrejas. Sabe, irmãos, muitas perdas atravessaram minha vida. Muitas. Muitas vezes palavras e sofrimentos como Jó, muitos discursos de lamentação surgiram na minha boca e no meu coração. Alguns eu tive coragem de dizer para Deus, outros talvez eu tenha camuflado no meu coração. Sabe? Tem um texto em Jeremias, de Jeremias, que é Lamentações de Jeremias. Sabe por quê? Porque a lamentação é uma oração. Falar das nossas angústias com Deus cura. Mas o convite da palavra de Deus para nós é conhecer o amor de Deus, que não pode ser explicado, que não pode ser traduzido, mas é um amor que excede todo o entendimento, diz a palavra do Senhor. O convite de Efésios é que a gente possa, enfim, conhecer o amor de Deus, que excede toda a compreensão, para que, enfim, eu saiba a altura, a largura, o comprimento. Até aí qualquer religião pode explicar. A altura, a largura, o comprimento. Mas conhecer o amor de Deus é conhecer a profundidade. É uma rendição que eu quero convidar você para fazer. É uma entrega. Porque nada é seu, presta atenção, nada é seu. Para que você não viva apavorado, tentando salvar tudo, mas que enfim você se renda, entregue tudo, e tudo que você viver e tiver, de alguma forma, seja uma experiência de glorificar o Senhor, de exaltar o Criador, de exaltar o Cristo, para que enfim você possa dizer: o Senhor Jesus redimiu da escravidão a minha vida. Para que enfim a angústia do seu coração possa ser entregue, e você conheça o Senhor, sem tentar formatá-lo nas suas expectativas e medos, sem que Deus seja uma projeção, uma estátua, uma imagem, porque esse é um mandamento, lá nos 10 mandamentos: não faça imagens. Não adore uma imagem, mas conheça o seu Redentor, que é invisível. Eu não pego, eu não defino, mas eu descanso nos seus braços, porque eu sei que Ele está lá. Amém, meus irmãos? Então ande nessa empresa como se ela já tivesse rendida, redimida e entregue. Não ande com medo do sucesso ou do fracasso. Não ande preocupado se vai dar certo, se vai dar ruim. Adentre esse lugar para que todos vejam a glória do Senhor. Seja muito rico, seja muito pobre, seja sucesso, seja quebrado, vocês verão que o meu Redentor vive. Vocês verão de quem eu sou filho. Vocês verão a imagem do Cristo em mim. É isso que o Senhor quer de nós. Sabe, irmãos, teve uma experiência lá na nossa perda do nosso terceiro filho, que foi muito importante para mim. Porque chegou a hora do parto, é um parto normal, difícil. Você tem que passar por ele.
Você recebeu uma notícia, eu lembro que eu viajei dizendo assim, amor, se entrar em trabalho de parto, me liga. Se o nosso bebezinho for nascer, me liga. E eu recebi a ligação, mas foi, amor, nosso filho morreu. Nunca esperava isso, nunca imaginei isso. Essa não estava nos meus medos. Pelo menos de forma consciente. Aparentemente não era um medo que eu corria. Mas era um Deus que lá no profundo meu avô ajudou eu a construir. Porque meu avô pastor dizia o seguinte, meu avô materno, não o que você conhecia, ele dizia o seguinte, nossa família é muito abençoada, nunca ninguém morreu, ninguém teve uma doença grave, né? De repente tudo veio na minha casa. É minha mãe que ficou com doença grave, é meu filho que tinha um diagnóstico grave, é o outro que veio a falecer, antes de nascer, pouco antes de nascer. E estou lá no parto. E eu falei assim, Senhor, o Senhor vai me fazer passar por isso. Lá saiu esse lamento. Porque é humano. Que é humano. Mas eu lembro, Senhor, esteja comigo lá. Tinha uma amiga nossa, uma cristã nova do nosso meio aqui. Era cristã, mas assim, com essa experiência nossa aqui, muito nova aqui no nosso meio, que era a irmã Mirela, psicóloga. E ela, muito relacional com a nossa casa, ela falou, eu quero estar lá com vocês. Ela ficou atendendo a minha esposa de madrugada, dormiu lá no hospital, atendeu mais um pouquinho para preparar para aquele momento. De repente ela falou, vou em casa, quando começar o parto você me liga. E na hora do parto, meus irmãos, ela chegou, já estava lá acontecendo. E ela pegou na minha mão e olhou nos meus olhos. Irmãos, eu tenho certeza que ela não sabe que Jesus estava nela. Eu vi os olhos do meu Cristo no olhar dela. Entende ou não? Não era ela que estava lá. Eu vi Jesus olhar para mim. Sabe, irmãos, mas hoje, de verdade, eu sei que os meus filhos não são meus. Eles não estão escravos do meu medo de morrer, de viver, de ter sucesso, de ter fracasso, porque o meu Redentor vive. E eu confio no meu Senhor com eles, eu confio no meu Senhor com eles. Sabe, irmãos, nós precisamos atravessar certos momentos da nossa vida. Esses dias levantou uma pessoa contra a minha vida, eu sou psicólogo. E sou psicólogo de gente muito, muito grande nessa cidade. Deus me pôs nesse lugar. Foi uma bênção. E tanta história de bênção, de milagre. Amém. Mas de repente se levanta uma pessoa e começa a armar uma situação contra a minha vida. Sem motivo real. Sabe o que eu fiz? Eu adentrei o meu quarto. Claro, gerou angústia, gerou medo, gerou lamento. Eu entrei no meu quarto. Falei, Senhor, eu não tenho clínica. Se esse projeto for meu, ele está acabado, está entregue agora. Vamos terminar ele. Mas se ele é do Senhor, toma conta. Para que as coisas continuem. E as coisas estão aí continuando até agora. Mas sabe, meus irmãos, eu quero saber que o meu Redentor vive em toda e qualquer circunstância. Então Jó chega, começa os seus discursos com seus amigos, até que o Senhor Deus responde a Jó. E ele fala, Jó, eu não lembro de você lá me dar conselho para o jeito que eu tinha que fazer as coisas. Eu não lembro que você estava lá me aconselhando para qualquer coisa que eu tenha criado. Para qualquer coisa que eu tenha feito. E Deus começa a fazer 70 perguntas para Jó, se ele sabia quem fez as estrelas e nomeou as estrelas, quem trouxe o mar e disse para o mar, vem aqui o seu limite, volte para cá. E foi falando para Jó, um discurso lindo de Deus. Um questionário de 70 perguntas que Jó não respondeu nenhuma. Até que Jó fala, olha, eu era maluco de tudo que eu estava falando. Era humano. E é humano as nossas lamentações. Mas diante de Deus, quando a gente adentra a eternidade, elas parecem loucura.
Mas Jó diz algo tão lindo, ele fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Esse é o convite. Areia, meu amor, vem cá. Esse é o convite do Senhor. Jó então pode dizer: eu te conhecia de ouvir. Era religião, era outra coisa. Tinha formato, tinha tamanho, mas agora eu adentrei a densidade. A densidade desse lugar que eu não enxergo, mas eu conheço. E ele diz agora: meus olhos te... Que relato, irmãos. Você quer conhecer o Senhor de verdade? É para isso que você está aqui? Ou você estava aqui tentando aplacar o Senhor? Segurar a mão dele, determinar as bênçãos dele. Sinto muito te frustrar nessa manhã. Mas de todas as formas, eu queria chamar minha esposa que vive essa experiência espiritual comigo, para a gente louvar junto ao Senhor, amém? Estamos aqui com o nosso pastor, tivemos, que coisa maravilhosa, Casa das Estações, pastor, Casa das Estações. Meu irmão, faz o que você puder para estar lá, faz o que você puder para estar lá. Eu louvo a Deus pela vida do Paulo Júnior, sabe, irmãos, porque diante de tanta coisa, ele já começa assim, errando no começo. Como é que um homem de Deus vai escolher uma viúva e ter filhada? De cara, tudo errado. Era proibido. É interessante isso, porque já que você tocou nesse assunto, eu vim aqui assim, nesse esforço, a gente está tendo um retiro lá do conselho. Muito bom, ele falou da Casa das Estações, a gente está junto lá, palpando, né? Então, eu recebi a palavra aqui, recebi o Espírito dela, chegando aqui, foi suficiente. Receber o Espírito que está sobre a casa do Rony. O ver, né? O apalpar. João escreve sobre isso, né? O evangelho que eu vi, que eu toquei. Às vezes você está esperando receber um trem assim, não, e o trem está aqui, ó. Apalpe o corpo de Cristo. Às vezes você está ainda esperando ver Jesus, e você não vai ver Jesus. Você não vai ver Jesus. Jesus diz: eu estou indo embora e não vou poder ser visto, mas o corpo de Cristo vai poder ser apalpado. Isso é ver o corpo de Cristo. Isso é ver o corpo de Cristo, apalpar, tocar. Não espera o pregador, não espera o evento. Venha encontrar o corpo de Cristo. Abracei o corpo de Cristo lá na porta. Uma filha querida, uma história tão vivida. Fui chegando e já apalpando o corpo de Cristo. Falei para ela, minha filha, puxa nós, pega, arrasta. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você não transgredir suas expectativas, seus pensamentos, e eu estou esticando a missa, sabe por quê? Porque lá no Velho Testamento era proibido para um sacerdote, para quem quisesse ser ministro, ele não podia casar com a viúva, para não levar passivo. E aí eu não quebrei a lei, eu transgredi. Amém? Porque a lei, ela é para ser cumprida e transgredida. Você que organizou um dia, planejou, falou assim: eu vou sair daqui, vou chegar lá. De repente tem um estranho inimigo moribundo. O samaritano transgride a programação dele para ver o irmão. Os outros, cumprindo a lei, não viram. O levita, o sacerdote, que foram só para o culto, pelo amor de Deus, não perca seu tempo vindo para cá só para o culto. Isso é a lei. Transgrida a sua própria lei,
Transgrida a sua própria programação para você ver o que você mesmo ainda não viu. Amém? Aí o samaritano está passando, os outros só foram para o culto, saíram do culto, continuava cego. Quem só vem para o culto, sai do culto, continua cego, porque não transgrediu, não viu, não ultrapassou. Eu vi a loira, pensei em namorar com ela, chamei ela para sair, deu tão ruim que ela casou. Pensa um cara que chamou a mulher para sair uma vez e errou todas. A próxima notícia que eu tive da Alana, ela estava casada. A segunda notícia que eu tive dela, ela estava mãe. E um dia eu vejo, eu namorando para casar, eu estava pré-noivo. Ainda bem que teve uma véia lá que fez o que a tradição humana proíbe. Não dê jogo de mala de presente para noivo que dá azar. Como eu não acredito em superstição, eu fui visitar a avó da minha pré-noiva. O que a avó deu para nós? Um jogo de mala. Acabou o namoro em 3 meses. Bom demais estar com você, cara. Ai, ainda bem que você creu. Aí, eu lá, vivendo aquele momento assim de limbo, vejo a Alana, amado, desde que eu conheço essa mulher, ela é apressada, acelerada. Eu vejo a Alana subir na rua, aí veio uma voz transgressora na minha cabeça. Pensa um cara cheio de preconceito. Eu era um convertido cheio de preconceito. Aí vi a Alana na rua de longe, assim, indo trabalhar. Aí eu ouvi uma voz transgressora: se essa mulher ficar viúva, eu caso com ela. Repreendi, falei, é demônio. Não é capeta, isso não é voz de Deus, não. Deus não tem uma encrenca dessa para mim. Tá aqui. Bem? É demônio, mãe do John Lennon. É demônio, ou é uma conversa, ou uma revelação de uma conversa invisível. Invisível. Amém, a conversa invisível que transgride suas expectativas, seus ritos, seus cultos. Vamos louvar. E aí, Júnior? Bem, você pergunta para a Alana assim, quantos filhos você tem? Ela, 6. Pergunta para mim, quantos filhos você tem? Eu falo, 5. Porque não deu tempo de adotar o John Lennon. E é interessante, sabe, irmão, nessa perspectiva que nós falamos aqui, que se o Paulo Júnior tivesse ido salvar a mulher dele, ela tinha uma dívida tão grande que casamento ia ser uma porcaria. Não ia nem prestar, não ia prestar, não. Ele não foi salvar a Ana, mas como um homem cristão, ele redimiu essa história. Vocês estão entendendo o que nós falamos até aqui? Que não é de um salvador dos seus medos, mas de um redentor, um significador diante de qualquer circunstância. Eu sei que o meu redentor vive. Amém? Vamos louvar. Não venha e nem vaia do culto. Amém? Por favor, não venha nem vaia, mas por favor, encontre, toque, veja, apalpe, cheire o corpo de Cristo. Amém? Bora lá? Trem bom, o nosso encontro lá foi bom, não foi? Porta da casa mais simples. Não sai daqui porque eu tenho um convite para te fazer. Vamos louvar. Nada que corre pro mar, vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia
tira o medo, Senhor, o medo. Tempestade. Aleluia. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte. Aleluia. Que muitos desistirão e vou ficar lá. Eu quero te conhecer até te encontrar. Eu vou entrar na casa. Eu vou fazer morada e vou ficar lá. Amados, bem a propósito de subir no monte, de ver a vida numa perspectiva mais alta, a gente tem falado muito sobre isso. O nosso empenho aqui não é pregar uma mensagem, mas é conversar de forma espiritual sobre todos os assuntos da vida, da família. É você poder falar, conversar espiritualmente sobre os seus desafios. O Casa das Estações foi isso. Já foram 29 edições, ou seja, quase 30 edições, mais de 2 anos. Gente do Brasil todo. E aí muita gente pedia, queremos ter uma família, vamos fazer para família, para casal. Então agora, na Semana Santa, se você não tem programação para Semana Santa, nós vamos fazer um encontro do Mesa Preparada em Brasília, lá no hotel, como é que chama lá? Alvorada, lá, aquele hotel, o primeiro hotel tradicional lá de Brasília, foi até tombado como patrimônio lá. E aí é um encontro para família, pai, filho, entendeu? Inclusive, por exemplo, se você é solteiro e quer ir participar, então a gente vai encaixar você com mais alguém também solteiro, para você poder dividir quarto e ficar mais acessível. Então é um encontro de família. Não tem que necessariamente ser só o casal, pode ser gente solteira, adulto, casal, família, filhos, enfim. E é na Semana Santa. Então agora na Sexta-feira Santa a gente está indo para lá. E aí eu vou pedir que projeta aqui, você tira uma foto aí para mim. Tem aí, não tem? O Marcos Almeida e a Débora já confirmou. Tá aí, ó. Então, se você quiser tirar a foto, inscrições... Lá, você entra lá no Mesa Preparada, você entra lá no Instagram do Mesa Preparada e tá lá. Lá no Instagram estão lá todos os detalhes e tal, dia. Assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu iria só para estar com o Marcos Almeida. Eu tô indo, ele não sabe, mas eu tô indo para estar com ele, tô te chamando, porque Deus tem dado uma sensibilidade para essa casa, uma sensibilidade para esse homem, assim. Então a gente vai estar junto lá. Antes de tudo, a gente é amigo, família. Então, fazendo esse empenho. Ainda tem algumas vagas lá. Participa com a gente, chama mais alguém. Tá bom? Não sei o que você está pensando para a Semana Santa. Tá ok? Nossos desafios estão sempre por aí. A gente roda em alta aqui, viu? Aqui a gente não tem... o recurso é pouco, mas a cabeça é rica. Aqui nós só pensa trem grande, para gastar muito, entendeu? Para sofrer. Nós quer a adrenalina, assim, daquele trem de... entendeu? É Goiás. Eu só tenho amigo que enterra muito dinheiro no chão, em forma de semente, depois fica lá, Jesus, manda água, manda trem... e tal, aqui é desse jeito, mas é o reino, o reino de Deus é como o homem plantou uma semente, e é melhor ele dormir, porque senão ele... Amém? Então aqui nós plantamos a semente, agora a gente rega, tá ok? Olha, o amor do Pai, a graça do Filho, Rony, que alegria, cara, assim... Vou só falar um negócio da oferta aqui, irmãos, se você vai naquela casa e conversa com as doideiras que o Paulo Júnior faz, é porque ele é um homem redimido. Nada é dele, vocês estão entendendo? Só que nada é seu também.
Aqui nós não estamos pedindo oferta para você ser abençoado, porque você não espera isso aqui não. Nós estamos pedindo para que atravesse você a missão de Deus. Você não tem noção do que acontece aqui no nosso meio. E o privilégio de participar disso. Amado, quem paga, compra. Quem investe, produz. Quem investe, gera. Quem paga, compra. O reino de Deus é para você gerar e não comprar. Vinde, comei, sem dinheiro e sem preço, pão e vinho. Amém? Então aqui o nosso privilégio é investir para gerar e não pagar para comprar. Glória a Deus. Vamos em paz, o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Vamos em paz.